10 anos. 10 anos desde que deixei o cemitério de São Jerônimo para trás, ou pelo menos tentei, mas ninguém abandona de verdade um lugar onde o sobrenatural tocou sua alma. Não importa a distância, o tempo, a idade. Certas coisas permanecem, certas sombras te acompanham. Eu achei que, me afastando, vivendo na cidade, trabalhando como vigia noturno de um depósito, eu estaria seguro. Afinal, o mal que encontrei naquela última vigília tinha sido selado. Ou assim, eu pensei na época. Mas o silêncio não significa paz. E o descanso não significa o fim. Esse mês recebi uma carta. Papel amarelado, dobrado 4 vezes. Sem remetente. Apenas meu nome escrito com aquela caligrafia inclinada e seca que eu reconheceria em qualquer lugar. Era a mesma letra que vi nas páginas do diário encontrado no túmulo aberto, onde o espírito da sombra descrevia seu ódio pelos vivos. A carta dizia uma única frase: volte. O que você deixou para trás acordou outra vez. Eu jurei a mim mesmo que nunca mais pisaria naquela terra. Mas o medo tem outra profundidade, quando você sabe que ele é real. E o mal, meus amigos, tem uma paciência infinita. Então, eu voltei e a estrada de barro estava mais estreita, como se a caatinga tivesse avançado para engolir o caminho. O céu tinha a mesma cor escura e pesada das madrugadas antigas. E o portão do cemitério, aquele portão que sempre rangeu como um lamento, estava entreaberto. Não fui eu, pensei. Ele está me esperando quando empurrei o portão. O rangido ecoou como um choro longo. E naquele instante, eu senti. Não estava sozinho. O ar pesava. A poeira não se movia. E no centro do cemitério, sobre o mesmo túmulo que eu havia selado anos atrás, havia algo que me gelou o sangue. Uma vela preta, acesa, sozinha, queimando contra um vento que não existia. E atrás dela, alguém me observava. Meu coração quase saltou do peito, até eu perceber que não era uma aparição. Era uma mulher. Rosto magro, roupas surradas, olhos fundos de quem carrega a noite sem dormir. Ela me olhou e disse, com uma voz firme, você voltou. Ainda bem. Eu precisava de você. Eu não a conhecia. Quem é você? Perguntei, ainda desconfiado. Eu sou a última da linhagem. Ela respondeu. A última que ainda sabe o que essa coisa é. E sei que só você conseguiu enfrentá-la e sobreviver. O nome dela era Helena. E o que ela me explicou mudaria tudo o que eu acreditava. O espírito da sombra não havia nascido no cemitério. Ele fora trazido, preso ali, por rituais antigos e mal conduzidos. Enterrado vivo, com ódio, com fome, com uma sede de vingança, que o tempo não apagou. E agora, depois de 10 anos de silêncio, ele estava tentando nascer de novo. Helena me guiou até o antigo ossuário, o lugar onde tudo começou. Mas o lugar estava diferente, cheio de marcas em carvão no chão, símbolos que ela reconhecia. Mas eu não. Ele está fraco, ela disse, com a voz baixa. Mas cada medo humano o alimenta. Cada lembrança sua o fortalece. E era verdade, porque ao entrar ali, eu senti tudo voltar. O frio, os sussurros, o cheiro de terra molhada misturado a sangue. E então, veio a voz, você voltou para mim. Veio de todos os lados. Ecoava dentro do meu crânio. Gelava por dentro. Helena reagiu rápido, jogando um punhado de sal e ervas no chão, criando uma barreira improvisada. Mas a sombra se movia pelas paredes, deformada, como se tentasse se materializar. Não adianta, eu gritei para ela, o desespero tomando conta de mim. Ele não pode ser contido. Eu já tentei. Ela me olhou, com uma determinação que eu nunca tinha visto. Não contido, ela respondeu, mas pode ser destruído, de uma vez por todas. E então, ela me mostrou um objeto embrulhado em tecido velho. Uma pequena urna de barro quebrada, cheia de rachaduras. Este é o que resta da prisão original. O ritual nunca foi finalizado.
Foi por isso que ele sempre encontrou você. Ela me entregou a urna. O barro era frio e pesado na minha mão. Só você pode encerrar isso, coveiro. Só você o viu. Só você foi marcado. Naquele momento, o tremeu. As velhas sepulturas do cemitério começaram a se abrir, como se mãos invisíveis empurrassem as tampas por baixo. E a voz sussurrou bem atrás de mim: "Dê-me o que é meu." A sombra emergiu, primeiro como fumaça, depois como algo com forma, mas sem corpo. Um rosto apenas sugerido na escuridão, com olhos ocos e uma boca que se abria mais do que deveria. Helena começou a entoar um cântico em tupi antigo. Palavras que eu jamais entenderia. Enquanto a sombra avançava, cada vez mais sólida, eu sabia o que tinha que fazer. Estava ali, na minha mão. A urna, o que prendia o espírito, o que ainda mantinha uma conexão entre o morto e o mundo dos vivos. A sombra gritou. Um som tão agudo que fez meus joelhos quase cederem. Helena olhou para mim e gritou: "Agora, quebre." Mas quando ergui a urna, senti algo gelado, segurando meu pulso. A sombra, ela havia conseguido me tocar, pela primeira vez. E ela falou, não com uma voz, mas com a voz de todas as almas que já devorou se me destruir: "Eu levo você comigo." Por um segundo, eu hesitei. A promessa do fim, mas junto com ele, a minha própria destruição. E então lembrei da vida que perdi, do que deixei para trás, das noites em claro, do medo constante. Eu tinha sido perseguido por 10 anos. Era hora de acabar. Com um grito que não parecia meu, ergui a urna com toda a minha força e a atirei no chão. Ela se despedaçou em 1000 pedaços. A sombra urrou, um rugido que fez o cemitério inteiro tremer. Luzes, como chamas brancas, explodiram de dentro do ossuário. O vento soprou como um furacão, arrancando folhas e poeira. E então, silêncio. Um silêncio absoluto. A sombra se desintegrou, dissolvendo-se em uma poeira escura que se evaporou antes mesmo de tocar o chão. As sepulturas se fecharam. O ar ficou leve, respirável de novo. Helena caiu de joelhos, exausta. Eu também. Tínhamos vencido. O mal estava morto. Desta vez, para sempre. Fiquei mais alguns dias na cidadezinha, ajudando Helena a queimar o que restava dos objetos usados nos rituais antigos. Ambos sabíamos se algo daquilo fosse encontrado por mãos erradas, tudo poderia recomeçar. Na manhã do terceiro dia, caminhamos juntos até o portão do cemitério. Desta vez, ele estava completamente silencioso. Nenhum sussurro, nenhuma presença, nenhuma sombra me seguindo. Helena sorriu, primeiro sorriso que vi nela. "Acabou mesmo," ela disse. E eu acreditei. Voltei para minha vida. Durmo tranquilo, pela primeira vez em muitos anos. Nenhum pesadelo, nenhuma aparição no canto escuro do quarto. Aquela coisa finalmente encontrou o fim que merecia. Mas às vezes, quando passo diante de algum terreno abandonado, eu ainda escuto o vento bater no ferro enferrujado de algum portão distante. E lembro do cemitério. E lembro que, apesar de tudo, eu ainda sou o coveiro que venceu a escuridão. E vivo para contar. Obrigado por assistirem. Se gostam de histórias como essa, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima.